Devo ter feito isso em alguma sala de vocês, né? Super obrigado por vocês terem vindo. Sábado, chuva, carioca, não combina. E vocês estão aqui, muito bom. Esses encontros uma vez por ano. Eu já distribuí, como sempre fiz, a folha de assinaturas e e-mails, etc. Começando pelo lado de lá. E botei aqui onde estou agora fazendo o quê? Quem quiser me dá essa indicação para estar acompanhando vocês, onde é que vocês estão, o que vocês estão fazendo, depois de terem andado por aqui. Isso aqui também. Quem quiser, claro. Não é NSA para rastrear vocês, daqui a pouco eu entro nos telefones, não é nada disso. Botei aqui também, eu mandei esse e-mail para vocês, mas vi que teve gente que não recebeu. A gente lançou um site do projeto, do qual fazem parte os cursos, todas as reaulas estão lá, todos os encontros, História, Filosofia e Religião que eu faço uma vez por ano, conversações, e os meus cursos da pós, que estão virando livro, o primeiro sai esse ano, o segundo já está entregue para a editora, eu estou trabalhando no terceiro, vão ser 8, espero que um por ano, se a minha saúde que está boa me sustentar, e o entusiasmo que não cair, né? E então já tem 2 cursos sobre os século I ao 8, né, a patrística, e do século -6 ao 1, os gregos, já estão lá disponibilizados. Quer dizer, os gregos vão entrar ainda, né, Ana? Estão privados. Eles estão, mas não existem. Não estão disponíveis ainda, mas vão entrar já já. A gente tinha a ideia de fazer como Porta dos Fundos, lançar toda segunda-feira um grego e toda quinta-feira um Foucault, que foi o curso do ano passado, é uma coisa de atualidade, né? Mas então o site é esse, ele está lindo, entrem lá, vocês vão se ver, eventualmente. Quem tem vindo nas reaulas vai se ver lá, você e a Marília vão se ver várias vezes. Né? Então pronto, vamos lá. Na aula passada, e para alguns pode ter sido final de junho de 2006, final de novembro de 2006, final de junho de 2007, final de novembro de 2007, de 2008 e de 2009. Né? Então, na aula passada, nós tínhamos chegado aos pós-modernos dentro daquela proposta que eu fiz para vocês na primeira aula. Essa já tem muito tempo, né? Tem coisas aqui que tem 8 anos. Que eu disse isso que eu vou dizer agora. Tem, em alguns casos, o pessoal de 2006, 8 anos. Continua valendo. Eu propus lá na primeira aula tentar contar a história desse momento da história em que se diz que a história acabou. Os pós-modernos, esses pensadores de origem, sobretudo de ciências humanas, raros são de origem filósofo, né? Mas eles pensam, são então pensadores pós-modernos, das décadas de 80, 90, essa nossa ainda, que declararam, que o pensamento deles é declaratório, não é argumentativo, e já já vocês vão ver por quê, declararam que real, acho até que vale a pena botar aqui, vocês viram essa árvore muitas vezes, mas acho que real, que tem sido aquilo que tem sustentado do século VI a.C. até anteontem, até o momento em que os pós-modernos começaram a dizer que não, de jeito nenhum, tem sustentado o pensamento. O pensamento filosófico, que é o mais radical, porque faz aquela pergunta das crianças, né? O que é isso? Que isso? A pergunta das crianças. Que é a mais radical das perguntas, todas as outras, como, quando, por quê, para quê, as perguntas das ciências, das tecnologias, da moral,
e todas as outras, da arte, da história, decorrem de a filosofia ter previamente feito, não importa como resolveu, porque as escolas são muitas, né? Mas de ter previamente feito a pergunta, o que é isto? Ou seja, se inquietado com o real, com haver ser e não nada, com tudo ser e nada não ser. Essa frase sempre abalou vocês, está logo na primeira aula e logo a segunda são os pré-socráticos, né? Então, o real, que sob as suas mais diversas formas, o ser lá nos pré-socráticos, a ideia de Platão, as ideias de Platão, a substância de Aristóteles, forma e matéria, Deus, ao longo de um período compridíssimo, do 1º ao 13º século, né? É muito tempo em que o real era Deus como Criador e todas as criaturas do Criador numa, não identidade, mas numa conjunção inseparável, porque tudo foi criado à imagem de Deus. Superiormente o homem, dotado de intelecto, mas a última pulga também foi criada à semelhança de Deus, uma vez que Deus não tinha outro modelo para o qual olhar e ficar copiando para criar as coisas. Ele é o modelo de si próprio. Então tudo foi criado à imagem de Deus, à semelhança de Deus. É complicado entender essa ideia. Em relação ao homem é fácil, mas em relação a todas as coisas é difícil, né? Mas é o espírito da compreensão do que é real e por que é real tudo aquilo que se dá, está posto e, por um lado, é tal qual se mostra, as coisas, essa mesa, aquele guarda-chuva, né? Por outro lado, é tal qual foi criado por quem não se mostra, Deus. Longa experiência. No Renascimento depois, séculos XIV, XV, XVI, levaram às consequências, não vou dizer últimas, mas levaram a uma consequência razoavelmente extrema, que como Deus não pode ser conhecido, não pode ser um objeto para o conhecimento, é demasiado, excede. Mas suas criaturas podem, então vamos nos aplicar no conhecimento das criaturas, que são a natureza e o homem. Então todo o naturalismo e todo o humanismo renascentistas decorrem disso. É um modo, são ambos um modo de lidar com o que é real. Está descolando de Deus agora. Depois Descartes, que vocês resenharam, comentaram, não gostaram. Eu não gosto, mas ele é importante. A virada é importante, né? Mas ele é chato. O que é real ali? Eu, uma vez que a única convicção absolutamente inabalável pelo gênio maligno, o Deus enganador e os meus sentidos que me enganam até sobre 2 e 3 serem 5 e os quadriláteros terem sempre 4 lados, é que eu existo, eu sou porque penso, eu sou uma coisa que pensa, penso, logo existo. Esse é o ser, esse é o real. Todo o resto decorre das relações de eu, isso é no singular, é a pessoa 00375055991, é um CPF, o Descartes eu não me lembro assim, mas eu posso procurar, não, posso dar um Google. Depois, no século XIX, quando a experiência do ser chegou de língua de fora, porque o ser, como ser humano igual a indivíduo, indivíduo igual a eu, igual a sujeito, mas sujeito igual a eu, que é igual a consciência de si. Pequenininho, né? Para quem lá no início dos pré-socráticos, século VI a.C., fez a experiência de ser como a totalidade dos entes, tudo o que é, e ou bem flui, como Heráclito propôs, né? Ou bem é estado, é permanência, uno, eterno, imóvel, imutável, como Parmênides propôs, e daí toda a filosofia decorreu. Mas chegou no século XIX pedindo água com a língua de fora, desértica. E o século XIX deu aquela hipervirada, aquele salto mortal sem rede, duplo salto mortal, carpado sem rede, que foi tirar o tempo
da prisão em que ele tinha sido posto lá no século VI antes de Cristo, em benefício da eternidade do ser, a grande descoberta, a invenção pré-socrática, porque ser não pode ter passado, não pode ter futuro, ele não pode não ser. Se ele tem passado, ele já foi e já era. Se ele tem futuro, ainda não é, também já era. Tirar o ser dessa prisão e pôr na boca da cena, o tempo, perdão, dessa prisão e pôr na boca da cena. E tirar mais ou menos, discretamente, carinhosamente, o ser da cena, porque ser como universal, genérico, abstrato, já não dava conta do que é, das coisas. É preciso agora, século XIX, contar a história, dizer quando apareceram, como derivaram no tempo até o presente em que nós queremos conhecê-las, as analisamos, etc. Tudo isso, todos esses grandes paradigmas do pensamento que geraram escolas, que geraram filósofos, que geraram sistemas, que nós estudamos, são maneiras de lidar com o que é real. O que é real? Pode-se responder o ser, pode-se responder Deus, pode-se responder história, né? O sujeito. Está-se sempre tratando daquilo que é irredutivelmente real. E irredutivelmente significa que é consistente em si mesmo. Quando a gente diz, este guarda-chuva consiste em, significa o que lhe é próprio, irredutível, não depende de mim, não depende de onde ele esteja, não depende do uso que se faça dele ou que não se faça, ele pode ficar apodrecendo no fundo de um armário. Mas este guarda-chuva consiste em, quer dizer, ele tem sua consistência subsistente, independente de qualquer outra coisa, de mim ou de qualquer outra, do camelô que vem. Esse aqui não foi no camelô. Ser, ideia, substância, Deus, natureza, homem, sujeito, história, são respostas diferentes a uma mesma inquietação. Há algo que independe de nós humanos, que é o que é. Veio rápido. Estava embromando até você chegar. Que é o que é, tal qual é, independente de ser conhecido, manipulado, transformado, violado, o que for. Né? No final do século XX, os nossos colegas pós-modernos, que ainda estão ativos, nos dizem, não é que não haja mais real, é claro que há. Quando chove, o sujeito vai pegar seu guarda-chuva. Né? E ele acredita que há chuva. E se ele sair porque não acredita, ele se molha. Isso é real. Mas não é tão interessante. Interessante mesmo, por causa da sua potência de criação de diferenças, são os virtuais. Todas as estruturas que são tensões de possibilidades horizontais, as redes, os jogos. Acho que um bom exemplo que eu descobri ultimamente, tenho dado enquanto ele tiver prazo de validade, acho que funciona bem, é a diferença entre células tronco-embrionárias e a célula em que elas se transformam quando precisam de uma determinada eficácia. Então, o conjunto de células tronco-embrionárias não é coisa alguma que seja alguma coisa. É uma abertura de potencialidade de ser qualquer célula. E nesse sentido, são as células tronco-embrionárias virtualmente qualquer célula que seja necessária para um determinado organismo, para curar um câncer de fígado. Pronto. Quando ela se torna quando ela se torna célula de fígado, ela se torna real. E o real é tão pobrinho diante das imensas potencialidades de ser qualquer coisa no organismo humano, inclusive células capilares, né? Aqui, ó, não se precisaria mais fazer implante, é só transformar as células tronco-embrionárias em cabelo, né? Unha, sei lá, qualquer coisa. Então,
O real, claro, existe, mas ele perdeu a graça. Essa mesa, coitadinha, é só essa mesa. Ela não é nem outra mesa, ela é só essa mesa. Ela não é um potencial de mesas, uma mesidade virtual. Não, ela tem sua mesidade real. Mesa é mesa e não é cadeira. Tá, já sabemos. Já sabia, Aristóteles já sabia disso. 4 séculos antes de Cristo. Cansou, já deu. Então, aquilo que para nós tornava o real, fosse o que fosse, aquelas 5 hipóteses ou 6 que eu botei aqui, né? Que tornava o real consistente, independente da minha vontade, do meu desejo de fazer dele isso ou aquilo, né? Era seu fundamento. Em geral, visto como causa, motivo, razão de ser. Então, se eu fosse capaz, um sujeito, fosse capaz de representar para mim, sujeito, o real, não na sua dispersão caótica, mas a partir do seu fundamento, quer dizer, daquilo que lhe dá segurança de ser, como a esse edifício, o que dá segurança de ser são seus fundamentos, que não são edifícios, estão fora dele, esse fora é abaixo, estão fora dele, não são edifícios, mas sem essas fundações, este edifício não é real, ele já caiu, nesse caso é ruínas. E ruínas não são um edifício, são um não edifício, um ex-edifício, alguma coisa assim. Então, se pelo ato de representação, que é do que a gente vai tratar hoje, pelo ato de representação, o sujeito, qualquer homem e mulher, for capaz de trazer para si o real, de representá-lo como imagem mental, conceito, palavra, o que for, apresentá-lo a si mesmo, torná-lo presente a si, trazê-lo da sua instância externa, real, para dentro da consciência, da imaginação, da sensibilidade, do que for, do sujeito, bem lastreado, a partir do seu fundamento, essa operação é capaz de nos produzir a verdade do real. E é disso que se ocupa a filosofia, a ciência, o direito e a moral, do ponto de vista predicativo, do dever ser, ocupam-se com a verdade, né? É um bom esquema, funcionou durante 26 séculos. Coisas aconteceram no século XX, sobretudo durante a Segunda Guerra, por necessidades de conta, né? Quantos nós, quantos deles, geraram o quê? Aquela cápsula de gás capaz de matar muitos judeus de uma vez só, com baixo custo. Aquelas bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, capazes de, com baixo custo, no sentido de que a guerra terminava ali, matar muitos japoneses, mas salvar a vida de muitos aliados, americanos, ingleses, os aliados. Isso foram contas, estritamente contas. Eram matemáticos, engenheiros, trabalhando junto de físicos, mas não estavam discutindo a verdade da fissão do átomo ou qualquer coisa. Estavam visando a um objetivo eficaz para obter um resultado desejado. Nesse momento, a distinção que sempre tinha sido feita, sempre, pelo menos no século IV, quando a pergunta foi feita, século IV antes de Cristo, foi feita por Aristóteles, vale mais o teórico ou o prático? O teórico, claro, que está ligado à verdade, enquanto o prático está ligado aos resultados, aos ajustamentos, às harmonizações do mundo. De lá para cá, essa pergunta foi feita, refeita várias vezes, e sempre o que é da ordem da verdade predominou sobre a ordem do que é da ação, da aplicação. Mas, em meados do século XX,
hipótese, houve uma fusão entre o saber da ciência, da filosofia, e o saber fazer das técnicas, das aplicações, uma fusão regida por uma ideologia da eficácia, que produziu tecnologias extremamente eficazes, extremamente de ponta, extremamente refinadas, sobretudo por o que nos diz respeito, tecnologias informacionais que tornaram o mundo pequeno e instantâneo, espaço e tempo hipercontraídos pela hipereficácia dessas tecnologias de hiperponta. Houve ali, hipótese, uma fusão entre ciência e técnica, entre conhecimento e aplicação, que por isso eu chamo de tecno-logia, para a gente se lembrar que tem dois radicais aí, o logos, o conhecimento, a verdade, e a tecne, o fazer aparecer, fazer florescer o que não está aqui, né? A produção. E a partir desse momento começou-se a pôr em questão o reino das causas, porque uma causa é sempre anterior, de qualquer maneira está fora para antes ou para cima, se é de Deus que se trata, por exemplo, que também é antes, porque Deus está antes de qualquer coisa, ou se é disso aqui que se trata, eu ter largado o giz, antecede o giz ter caído, né? E a minha mão não é de natureza gísica. Então, esse domínio das causas é da ordem da verdade. As causas são anteriores, são passado dos efeitos, são externas, são transcendentes em relação aos efeitos. Quando a eficácia fica sendo, e progressivamente, e depois avassaladoramente, para o final do século XX, veio a ser o único registro, assim eles pensam, único, pensamento único, o único registro interessante daquilo que se põe na sociedade, aquilo que permite a produção intensiva de efeitos, a palavra eficácia tem esse radical, efeitos, efetividades, efetuações, o reino das causas dança. Perguntar algo que funciona, qual é a sua natureza, é risível, fica ridículo, é uma insistência de filósofos, seres antigos, porque os cientistas já não estão mais nessa, eles já trocaram a verdade pela eficácia. A tecnociência está rolando há muito tempo. Então, dançam os fundamentos. O real já tinha dado sua relativa dançada, né? Quem esteve no quarto período se lembra daquele texto do Baudrillard, a precessão dos simulacros, e a tese dele é: os simulacros precedem o real. Tem uma hora em que ele diz: ora, o real acabou. Ora o quê? Porque não justifica esse ora, não pode. Já vai se ver por quê. O ato de representação, portanto, já não tem o que fazer, porque não há um real e um fundamento que o sustente na sua concretude de ser. O que se faz então? A simulação. A palavra é feia, porque simulação parece que é enganação, né? Enganação intencional, produção de erro. Mas este radical aqui, símbolo, indica semelhança. Não se pode mais falar em termos de identidade, verdade, absoluto, mas a simulação é um ato humano. Quem está aqui, o operador, o consumidor, não é mais um sujeito, uma consciência plena de si, etc. É um ato de produção, não da verdade, mas de simulacros. De novo aqui, né? De simulacros. Isso significa verossimilhanças suficientes para, se o real ainda fosse
o valor organizador de todo o pensamento, de toda a reflexão, se ainda houvesse pensamento crítico, radical e reflexivo, que eles dizem que não há mais, acabou, a filosofia acabou, a ciência, grande narrativa de verdade e tal, também acabou. Se ainda houvesse, isto que é semelhante a um real que não há mais, seria então sua verdade. Não há mais que importe, de fato, o real. Então, um simulacro é o efeito de uma simulação de real, tão absorvível como se real fosse, porque o virtual não é irreal, ele é realíssimo, ele é a forma de real de uma sociedade pós-moderna, chamada pós-moderna. Então, a simulação é uma fabricação de sentido para uma conjuntura virtual que não tem fundamento de verdade, mas que funciona e precisa funcionar, ou seja, precisa ser eficaz. Não será eficaz se não for semelhante a um real que está postulado aqui virtualmente. Eu acho que sempre dou o mesmo exemplo, que é o do café da minha filha, né? O café que ela tinha ali no virtual, café virtual. E um dia ela foi viajar por uns 2, 3 dias e me deixou a mim encarregado de cuidar do café. Eu fui lá no primeiro dia, estava tudo certinho. No segundo dia, estava as moscas. Minha filha, um bonequinho ali que simulava a minha filha, era um simulacro da minha filha, mas naquele momento era a minha filha, porque me levou a uma quase depressão, porque ela se agitava de um lado para o outro, Catarina girando como um peão, né? Tudo vazio, as pessoas entravam e saíam porque não tinha mais comida. Por um tempo razoavelmente longo, porque foi o tempo de experimentar isso, ligar para ela, para dizer: minha filha, você está sendo humilhada. Não estão entrando no seu café. As pessoas não entram porque não tem comida. O que eu faço? Quer dizer, eu sou professor disso, né? Mas naquele momento eu fiquei, porque era minha filha. Mas era um café virtual, cara. Ela disse: pai, menos. Vai em tal lugar, fui. Está vendo aí Pato de Pequim? Tô. Baixa 6. Eles duram 24 horas. Amanhã eu volto e resolvo. Aí eu fiquei super aliviado. E aí me dei conta. Eu enlouqueci nesse período, porque pela verossimilhança, eu sabia que aquilo não era um café, evidentemente, né? Mas pela verossimilhança do que ali estava estabelecido, né? Agora até ficou mais bonito, tem azulejos, mas ela não joga mais. Depois disso, a simulação de um café, aquilo que essa simulação produziu, um simulacro que funcionava muito bem. Farm, por exemplo, é mais maravilhoso, porque as pessoas vão lá e fazem coisas na sua fazenda. De repente você chega lá e construíram um galpão para você botar suas ferramentas, né? E tem um montão de vizinhos, é uma extensão imensa, ou tem mais lados do que é possível, porque você tem vizinhos, milhares de vizinhos, né, que fazem coisas, você faz para eles. É uma delícia, Second Life, né? Pessoas que salvam suas vidas ali. Tudo isso é virtual, tudo isso simula um real que não é este real com seus fundamentos, mas que não é irreal de modo nenhum, é realíssimo, é capaz de levar um pai, filósofo, professor desse negócio de moderno e pós-moderno a quase desespero, né? Porque é um simulacro verossimilhante o bastante para poder ser consumido. E é disso que se trata, no consumo é que está a eficácia, né? Esse é um esquema produzido para o consumo, esse é um esquema produzido para a verdade. Há diferenças significativas, eu estou correlacionando termos que são correlacionáveis, mas, por exemplo, não pus nenhuma seta aqui de produção, porque esses, como aqui, o fundamento que sustenta e produz o real, a verdade, podia desenhar assim, ali não. Porque há uma circulação desses. A simulação é uma forma do virtual, o simulacro é uma forma do virtual. A eficácia é o virtual funcionando
ela é real, mas ela é um real da ordem dos virtuais, não da ordem da produção, por exemplo. Matéria-prima, trabalho, tecnologias, transformação, produto levado ao mercado de trabalho. É outra dinâmica, né, de geração de valores, de marcas, de grifes, de si mesmos. No ano passado, a reaula do ano passado foi das redes às ruas e volta, por causa das manifestações de junho. Nós trabalhamos, portanto, com real e virtual, com verdade, porque tentamos pensar um pouco a relação entre verdade e versão, a grande imprensa, a mídia ninja, das redes às ruas e volta. Consequentemente, simulacros, que a questão de verdade e versão teve claramente posta, e eficácia, porque tudo ali, afinal de tudo não, mas no final das contas as coisas se resolveram nas versões que foram apresentadas. Como em parte da discussão apareceu, as manifestações pacíficas se davam durante a tarde e eram acompanhadas passo a passo pela Globo News. Aí, quando os black blocs entravam em ação, eles estavam pautando o Jornal Nacional. E o Jornal Saúde. E o Jornal Nacional registrava o momento da violência, o que fazia a manifestação se tornar violenta. Embora as restrições sempre fossem apresentadas. Uma manifestação que na origem foi pacífica. Mas qual era a imagem que estava sendo apresentada ali? A da violência. Duas imagens diferentes, no mesmo sistema, Globo News e Jornal Nacional, e a imagem da mídia ninja local. Está numa esquina e está vendo que ali a violência é policial. Na outra esquina pode não ser. Então também essa relação entre global e local nós tivemos trabalhando aqui, foi o que fizemos na aula passada. Na aula passada, não naquela, na aula passada mesmo. Acho que agora nós estamos num momento em que essa questão aqui está em causa. Nós estamos no ano da Copa e das eleições. A questão de representação se tornou aqui essencial e vale a pena ser pensada. Vou apagar aqui que já posso. Quando nós pensamos, até a palavra, só desdobrando, cortando a palavra, representação, nós pensamos em presença e em um de novo, que está no re. O que significa que a presença, o presente, a presença no espaço, o presente como tempo, podem desaparecer. Mas podem ser trazidos de volta, representados. Então, há algo, a representação, vocês viram, é caracteristicamente do real. Há algo presente fora da mente, mas pode ser apresentado à mente. Esse é o ato de representação básico. Ou há algo que estava aqui agorinha mesmo, mas saiu. Cadê? O gato não comeu. Continua realmente presente em outro tempo, chamado passado, que é um tempo real e que inclusive é causa do presente. É possível, portanto, uma vez que o conhecimento de uma coisa é sempre o conhecimento da sua causa, trazer o passado de volta para o presente, representá-lo, de modo a poder compreender o presente. Ou alguma coisa que estava aqui no espaço e saiu daqui. É possível trazê-la de volta pela sua imagem, pela memória.
Todos esses são dispositivos de representação. Quando nós exercemos o sagrado direito do voto, o que é que nós estamos fazendo? Indo a um lugar, a urna, para dizer: eu penso determinadas coisas, eu quero determinadas coisas, mas eu não posso, junto com todo o resto da população brasileira, ir a Brasília, pensando em termos nacionais, ir a Brasília, expressar essa minha vontade e votar as leis que, por maioria, representarão a vontade majoritária que a minoria precisará respeitar. É a base do princípio democrático: representação e o respeito às minorias e o respeito das minorias pelas decisões majoritárias. Não podemos fazer isso. O que fazemos então? Delegamos a alguém. O nosso delegado, o nosso procurador é o deputado, o senador, em quem nós votamos. No pressuposto de que lá, ele como mandatário, a palavra é usada, ele como mandatário, os mandantes somos nós, nos representará fazendo aquilo que ele nos prometeu fazer, motivo pelo qual nós votamos nele. Ora, não é assim que se passa. Infelizmente. Nós temos que encontrar maneiras de recuperar isso. De formas que não são as formas liberais, clássicas, mas outras formas haverá. Ou não. Bem, então, não é assim que funciona. Quando eles chegam lá, eles se tornam autônomos da nossa vontade. E, portanto, não nos apresentam lá. Quando eles vão votar e um deputado se encontra com o outro, né, ele não se apresenta a outros. Prazer, Márcio Amaral, Marília Lamas, Ana Carla de Lemos. Não, ele não se apresenta. Ele pertence à bancada da bala, ou à bancada ruralista, ou à bancada evangélica. Ele tem agenda. E a agenda dele não é a nossa. Ou raramente é. Eu não sei se raramente é. Muitas vezes não é, e a gente se aborrece com isso. E esse foi o motivo pelo qual tantas bandeiras de ninguém nos representa foram levadas em junho para a rua. Inteiramente legítimas e verdadeiras naquele momento. Muito se criticou que o movimento não tinha unidade, porque tinha uma pluralidade de bandeiras excessiva, pois esse foi exatamente o diferencial desse movimento. E a força dele é que todo mundo foi para a rua dizer o que quer que seja. E o que quer que seja, que tanto significa o que quer cada um que seja real, e qualquer coisa, o que quer que seja. Porque isto é o que a gente vai na eleição manifestar, escolhendo um candidato no qual acredita, mas que na verdade está fazendo só um simulacro de representação. Então aquela pluralidade de manifestações, inclusive, principalmente para o que nos interessa hoje, aquela do ninguém nos representa, era extremamente saudável. A continuidade dela pelos séculos dos séculos seria um acabamento da política, que pode acabar também, né? Eu não gostaria, mas pode. Então, a representação efetivamente está em crise, que não é outra coisa além daquela que os pós-modernos estão dizendo. Não há representação porque o real se esvaziou de substância. A ideia de fundamentos, que é uma ideia de absoluto, de essência, perdeu sua grandeza, perdeu seu interesse e, consequentemente, tornou-se ineficaz para dar conta do real. E por isso mesmo é que o real se desmilinguiu. Então, o ato de representação é um ato de nada. Nada é representável, o ato de representação se tornou vagabundo, virtualmente impossível, porque nada há para ser representado que seja de fato alguma coisa. Por exemplo, a nossa vontade política está esvaziada pelo fato de que os partidos não são partidos, são agremiações de interesse.
Eles têm todos o mesmo programa, não tem partido de direita no Brasil, todo mundo é de centro-esquerda. Além do pessoal que é de extrema esquerda, esses são os de esquerda. O resto é tudo de centro-esquerda, não tem. Até o DEM é um partido de centro nessa altura, ele quis ser um partido de direita. Tomou ferro logo, pronto, agora é um partido de centro democrático. Então, qual é o real político diante do qual a gente vai votar escolhendo um programa? Programa, o que é programa? Programa é o da televisão, é aquele que nos é apresentado naquele período em que o que nos é vendido é um produto, porque os planejadores políticos do programa são os marqueteiros dos candidatos, não são os partidos com seus ideais. Os partidos têm mais ideais do que os governos, né? Mas, mesmo assim, eles se adaptam para o processo eleitoral que se tornou, ou está em vias de se tornar, é perigoso dizer isso assim, como se fosse definitivo, uma simulação de representação. E as câmaras, os senados, etc., são simulacros de representação. Isso é reversível, mas precisa ser revertido. E largamente depende de nós. Como se diz por aí, quem tem nojo da política é governado por quem não tem. E a gente não deve deixar que quem não tem nojo da política nos governe. E, portanto, o nojo da política deve ser pensado. É um problema, é uma questão, não é uma reação. Se for uma reação, é epidérmica. Precisa ser aprofundada, precisa ir ao osso. Movimentos como a ética na política, a verdade, agora as comissões da verdade, etc., são movimentos nessa direção. Precisam engrossar. Para isso é necessário também que nós não nos abstenhamos de mexer a colher de pau em velocidade suficiente para engrossar e não desmilinguir a massa, né? Fazer bolo. Porque se não for assim, se não se fizer assim, o grande risco e perigo em que nós brasileiros nos encontramos hoje pode se realizar. E esse risco e perigo é o de não sermos nação. O Estado, e assim se define nas teorias do Estado, na ciência política, na teoria geral do Estado do direito, etc., o Estado é a nação politicamente organizada. Pode ser bem organizada, mal organizada, mas tem que haver nação para que possa haver representação, para que o Estado possa ser a organização política de algo que não é ele mesmo, de algo que é real, que é a nação. A nação tem o direito de reclamar da subrepresentação, da antirrepresentação, da corrupção da representação que o Estado simboliza quando é isso que acontece, porque a nação existe, porque ela é real. Ora, nós, brasileiros, corremos o risco de não ser nação. Nós fomos criados como país por um Estado português que foi um Estado antes de ser uma nação. Por uma questão de defesa de território, a Galícia ao norte, a Espanha ao leste, e ao sul e a leste o mar. Eles acabaram saindo para o mar, mas para outros mundos. Obrigaram aquele pequeno país, onde ainda não se agitava uma nação portuguesa, eram povos distintos. O norte de Portugal, o condado
portucalense, como se chamava, era entre o Douro e o Minho. Era muito pequenininho. Ali que era Portugal. Tanto que os reis de Portugal depois se chamavam reis de Portugal e Algarve, porque tudo que era ao sul de Lisboa não era Portugal, não tinha uma nação portuguesa ali. Mas a monarquia portuguesa, o Estado português é a monarquia mais antiga da Europa. Então, houve um Estado lá antes de haver nação. O Estado criou nação, porque houve guerras, porque foi necessário defender a integridade daquele território, e isso foi fazendo com que Portugal se tornasse o território de um povo português. Nós fomos criados, colonizados por esse Estado, que foi Estado antes de ser nação. E, hipótese, isto se repetiu aqui. Capitanias hereditárias, vice-rei, onde não havia um reinado. Nós tínhamos um vice-rei, vice de Portugal, não um vice do Brasil. Não havia uma nação brasileira para ter um rei. Houve até movimentos nesse sentido, que tiveram um nome, tiveram nomes indicando o desejo de criar uma autenticidade de povo brasileiro, chamados movimentos nativistas. A nossa Revolução Francesa fracassada, a Inconfidência Mineira, foi um movimento nativista. Quer dizer, a ideia era: aqui tem um povo que se revolta contra a exploração de um Estado estrangeiro. Mas fracassaram. Então, qual é o possível fundamento de nós sermos um povo? Nós somos um povo, temos a mesma língua, temos tradições mais ou menos comuns. Já houve tentativas de separação. A Confederação do Equador foi uma tentativa de tirar o pessoal lá do norte fora. Eles quiseram, né? A separação da província Cisplatina, que é o Uruguai, quem sabe hoje nós tivéssemos um presidente humilde, morando numa casinha, dirigindo seu Fusca, passando seu salário adiante porque ele é excessivo, mas separou-se. O Rio Grande do Sul, não fosse pelo churrasco, às vezes podia ter ido junto também. A gente não teria tido alguns ditadores, né, que vieram de lá. São Paulo já tentou se separar algumas vezes. E nós, honestamente, aqui no Rio, gostaríamos de ser um país à parte e o resto, né? E tem a ideia de que o Sul trabalha para sustentar o Norte. Quer dizer, é um povo, mas é assim, né? Mais ou menos assim. Mas e a nação? A nação não é simplesmente o povo. É o povo e a memória que o povo tem de si. É isso que unifica um povo como nação. E essa memória é uma história. Esse povo precisa ter uma história comum. Seja do que for, a história das guerras, a história dos reis, a história da cultura, né? Mas história, quer dizer, fatos que aconteceram no passado e que criaram um sentido para um determinado povo, que nos permite identificá-lo. Quer dizer, esse povo é identificado, às vezes a gente brinca um pouco com isso. O povo alemão é identificado pela música. O povo francês é identificado pela comida. Não é assim, claro, mas o que se está dizendo com isso é que uma nação tem seu caráter próprio, porque se reconhece no seu passado e reconhece o seu presente no seu passado e se reporta ao seu passado para compreender o seu presente, porque não é só porque o passado, como o que está antes, determina o que vem depois. Isso é uma questão de física, vamos dizer assim, física social. As causas determinam os efeitos. É porque há um grande sentido de ser naquele povo que o constitui como uma nação, diferente das outras, suas vizinhas ou estranhas. Pode ser, hipótese,
que o Brasil não tenha vindo a ser um país com história, nesse sentido. A nossa independência foi feita pelo rei. Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti que me hás de respeitar do que para algum desses aventureiros. Disse lá Dom João VI, quando se mandou e deixou Dom Pedro aqui. Né? Única monarquia, por causa disso, da América Latina. Todos os povos latino-americanos que se independentizaram foi como repúblicas que fizeram. Isso tudo foi posterior à Revolução Francesa. A república era a ideia reinante no mundo. Né? Nós fomos uma monarquia. Quando a república foi proclamada, o general Deodoro, quando foi tirado da cama de manhã, estava com febre, não sei o quê, para proclamar a república, porque havia a chamada questão militar, que opunha os militares ao poder central, poder imperial, por vários motivos, e aquilo era perigoso. Então, proclamar a república, se separar da monarquia, isso sendo feito por um militar, ganhava um sentido importante. E o Deodoro era o líder. Foram chamar o Deodoro. Deodoro montou no seu cavalo, chegou ali na Praça da República, tirou o boné e gritou: "Viva o imperador!" E no dia seguinte, de noite, eles foram à casa do Deodoro e disse: "Mas vem cá, é a república. Você tem que constituir um gabinete, que é um governo provisório, para fazer uma constituição republicana." E foi trabalhoso convencê-lo, porque ele gostava do imperador. Né? Mas ele proclamou a república, foi assim que se proclamou a república. E no dia seguinte, nos jornais, num jornal, que eu não me lembro qual era, vinha a seguinte manchete: "O povo besta assistiu à proclamação da república." Por quê? Não era uma reivindicação popular, não era o espírito da nação não estava indo na direção da saída da monarquia para a república. Nada que parecesse a Revolução Francesa, em que o povo estava na rua contra a monarquia, que depois cortou a cabeça da monarquia literalmente. Né? Isso era o resultado de uma história que vinha lá da Idade Média, das corporações de ofício, da urbanização, da criação de uma classe de trabalhadores nas cidades, nos burgos, independentes dos senhores feudais, independentes da terra, os burgueses, que criavam a riqueza, que criaram as feiras pela via do comércio, que fizeram crescer os países com base nas trocas mercantis e que exigiam sua parte no poder. Não tinham. Era a nobreza e o clero. Criou-se então a estrutura dos 3 estados, nobreza, clero e povo. O povo era a burguesia, né? Que não queria dizer naquele momento a coisa feia que quer dizer para nós hoje. A crise levou à convocação dos estados gerais, que são os 3 estados, e aquilo degenerou numa assembleia constituinte, onde, por poucos votos, é verdade, mas foi votada a república. Tinha por trás disso todo um fervilhamento, todo um engrossamento do caldo social e cultural de um povo na direção de abolir a monarquia. Não foi feito logo de início, né? Mas andou-se nessa direção. Isso foi tornado necessário por uma experiência histórica de um povo. Nós não tivemos isso aqui. O que faz um povo ser nação é, além de características comuns muito profundas, nós praticamente temos como característica comum a língua, que é uma coisa prodigiosa. Num subcontinente como nós somos, falar a mesma língua, do Iapoque ao Chuí. Às vezes a gente não reconhece certas coisas, mas de palavra. Alcatifa é tapete, Borziguins é sapato, mas enfim, a gente se entende, né? É a mesma língua. E muito pouca coisa mais.
Muito pouca coisa, não é? Para constituir uma nação. Por isso é que nós pudemos nos tornar independentes sem que ninguém desse por isso, porque continuava a mesma família regente, reinante, e nos tornarmos república sem que muita coisa tivesse, na verdade, mudado, porque os caudilhos locais mandavam na república, e, portanto, pequenas monarquias locais, né, fizeram uma república dos Estados Unidos do Brasil. Estados Unidos, porque, na verdade, cada local era a sua república particular, o que implicava numa certa manutenção dos hábitos monásticos, da decisão do chefe, do caudilho, do coronel, diversos nomes foram dados. Então, não há hipótese, ou não havia, e talvez esteja começando embrionariamente, células tronco embrionárias, virtualmente, a se preparar um projeto de nação. Há projeto de país grande, de grande potência, de modernização, são projetos das elites, são projetos de governo, são políticas de Estado, não são projetos da nação, não são ambições, anseios da nação. Então, o grande risco e perigo que nós corremos é o de não sermos nação, não virmos a ser nação. Se nós estivéssemos no século XVIII, esse risco talvez nem fosse percebido, talvez não fosse importante também, porque ia se resolver. Mas nós estamos num momento em que as nações estão se desfazendo, em que a ideia, inclusive, de Estado Nacional está perdendo consistência em função de uma globalização que é feita financeiramente, quer dizer, no virtual da circulação de valores e na ordem do consumo de bens, de valores, de subjetividades, de marcas, grifes, de si mesmo, né? Em que a ideia de uma nação soberana, de um Estado soberano, mesmo onde o Estado seja efetivamente o representante da sociedade civil, portanto de uma nação politicamente organizada, começam a se esfarelar, porque o império, como muitos teóricos chamam, né, Toni Negri, Hart, pessoal, o império, cuja cabeça continuam sendo os Estados Unidos, dissemina-se, fractaliza-se, em todo lugar o poder está. Isso é que constitui um mundo global, que não é a ONU. A ONU é o lugar de representação dos países, dos estados, com seus interesses estratégicos, geopolíticos, etc. O mundo globalizado, o globo tornado um mundo só, é regido pelo regime virtual financeirizado do capitalismo avançado, na sua forma virtualizada financeira atual, abre uma bolsa, fecha outra, né? Os valores estão sempre em circulação, ninguém deixa cair os valores, a não ser quando de repente o real irrompe. Foi a crise de 2008. Quero receber a hipoteca da sua casa. Como assim? Eu disse quando você veio me oferecer a hipoteca que eu não tinha como pagar. Você me deu a casa praticamente de graça, porque eu disse que não podia pagar, e você disse, não se preocupe, porque isso vai ser transformado num título do banco que sustenta sua hipoteca, esse título vai ser lançado na bolsa, e todo mundo vai se dar bem, todo mundo vai ganhar dinheiro, e ganhou, durante uns 10 anos. A bolha imobiliária nos Estados Unidos quebrou, e agora o banco foi cobrar a hipoteca, e o sujeito dizia, mas eu não posso pagar. Mas eu tinha avisado que não podia pagar, meu filho, mas não quero saber, você está na rua. Você está na rua ou o banco quebra. Ele foi para a rua e o banco quebraria de qualquer maneira, porque a essa altura já tinha se alastrado o câncer, né,
da realidade. O real, de repente, invadiu o virtual. E aí o que aconteceu? Os governos salvaram os bancos, segundo o conceito de que eles eram grandes demais para quebrar. Era assim, too big to break. Era essa a ideia. Se eles quebrassem, quebrava o sistema inteiro. Essa crise contagiou o mundo inteiro, porque o mundo está globalizado. E todo o sistema financeiro está linkado um no outro pelas bolsas, que não são mais nacionais. Então, o mundo é transnacional, é cada vez mais transnacional. Uma nação que existe pode resistir a esse regime de globalização. A União Europeia às vezes tenta fazer isso, os franceses sobretudo. Eles evitam inclusive a palavra globalização, eles dizem mondialização, é a criação de um novo mundo. E eles falam de mundialização doce, que seria não a feita pelo consumo, mas a feita pela cultura. Vão perder, mas é uma resistência possível, porque tem um povo por trás que tem tradições de território, terroir, como eles chamam. É o pessoal do camembert, é o pessoal do vinho tinto, é o pessoal... isso constitui a qualidade, vamos chamar, espiritual, cultural daquela nação, que se sente violentada, por exemplo, pelo fast food. Aquele negócio de comer em pé, aquelas coisas horrorosas, eu adoro. Não sei vocês, mas um Big Mac faz minha cabeça. E a globalização, se bota um McDonald's em Pequim, estou a favor. Eu vou comer lá pepino do mar, não sei o que, tudo muito bem, mas se eu puder comer de repente um Big Mac ou um Cheddar McMelt, eu estou feliz. Né? Bom, mas os franceses não estão. Então, o movimento do slow food, sentar na mesa, comer sentado e longamente, o que está gerando escolas de culinária, né? Esqueci o nome dele, aquele catalão, que as coisas vêm muito devagarzinho, muitos pratos pequenos, a cozinha molecular, que ele chama, né? Decompõe e recompõe os ovos. Isso. Quem falou? Você se lembra que eu sou surdo e que é preciso? Isso. Guido. Perfeitamente, é ele mesmo. E isso chegou até na Áustria. Eu tive, algum tempo atrás, tenho um cunhado lá, e fomos... não, foi em Berlim. Mas eu estava com esse cunhado. Aí fomos comer. Um restaurante que eu recomendo, Los Palillos. Levou 4 horas, era um jantar. Levou 4 horas, teve gente desistindo. Não, eu vou para o quarto. Né? Já tinha comido 10 pratos, sei lá, todos pequenininhos, mas entre um e outro corriam 15, 20 minutos, porque é para as pessoas conversarem. Não é comer em pé, coloca a boca cheia e ir trabalhar. Para as pessoas conversarem, comerem e conversarem. Aquilo é um momento de convivialidade. Isso é uma cultura. A resistência do slow food ao fast food é a relação quase antagônica a essa altura, né, de duas culturas, de duas nações, de 2 blocos de nações que têm história, são nação. Seus estados lhes devem respeito. E quando não acontece, a coisa engrossa. Se nós estivéssemos no século XVIII, não nos passaria pela cabeça que nós não seríamos uma nação. Tinha tempo pela frente. Mas nós estamos num momento em que as nações, as nacionalidades, aquilo que é local, o produtor de vinhos em Portugal, já ouvi isso, os vinhos tintos portugueses são os melhores do mundo, me disse uma vez um francês, são os melhores do mundo. Mas eles são feitos de uma maneira local que não permite que eles resistam tempo suficiente para percorrer o mundo para serem consumidos. Consequentemente, eles se estragam muito rapidamente. São os melhores, mas não têm eficácia duradoura
para o mercado global. Então, o local está sendo sufocado pelo global. É necessário encontrar estruturas, e as palavras até já existem para isso, locais ou logais, para linkar o global e o local, mas o fato é que nós estamos em vias de, eu não sou catastrofista nesse sentido e acho que a gente vai ganhar no fim, mas em vias de desaparecimento das realidades nacionais como aquilo que faz diferença, em benefício de grandes blocos. Então, a União Europeia é uma salada mista do ponto de vista de nações, que tem que se sustentar com todas as suas diferenças nacionais grandes, que inclusive geram inimizades que estão precisando ser maneiradas, né, entre, por exemplo, França e Alemanha, e a Inglaterra e o continente. A Inglaterra não entrou, e etc, etc, para se opor ao poder dos Estados Unidos. Cria-se o Mercosul, e daqui a pouco vai ter o Mercoasiático, né? Agora liderado pela China, que não era um player nesse jogo todo. Então, o risco de não ser nação é um sofrimento. Nós vivemos num momento, hipótese, em que o gosto das multiplicidades, que foi durante milênios o que sustentou a cultura ocidental. A diferença entre a cultura ocidental e esse misterioso, que nós de verdade não conhecemos, e ele não se dá a conhecer senão nos nossos termos, e aí nós não conhecemos de novo, Oriente. A diferença entre Ocidente e Oriente, do ponto de vista macrocultural, pode talvez se resumir a uma não aceitação radical da cultura ocidental, lá atrás em gestação, mas cada vez mais constituída, uma reação ao que Buda, século V, o mesmo de Sócrates, Confúcio, Zoroastro, seculaço, né? Quinto antes de Cristo, formulou na maneira que nós conhecemos. A vida é um sonho e a consciência é um sonho dentro de um sonho. Ou o mundo é um sonho e a vida um sonho dentro de um sonho. É preciso acordar. E para acordar é preciso desapegar-se de tudo que nesse sonho parece real, mas é ilusório, está recoberto pelo véu de Maia, da deusa da ilusão. E acordar do sonho não é para o real, é para o vazio. Nós não sabemos, nós não entendemos essa experiência de sabedoria como o vazio. Embora, em certas áreas, como a meditação, por exemplo, a meditação ocidental sempre teve interlocutor, era Deus. A gente meditava, a gente estava tentando falar com Deus. Mesmo que essa meditação fosse totalmente silenciosa, como Jesus disse quando os discípulos perturbaram ele muito, perguntando: mestre, como é que a gente reza? Aí um dia ele ensinou o Pai Nosso, né? E da outra vez ele disse: não façam como os judeus que vão para as esquinas e para os telhados das casas para, em voz alta, rezar e tal. Vão para o seu quarto, fechem a porta e fiquem em silêncio, porque Deus, que habita o mistério, o Pai, que habita o mistério, conhece o silêncio do seu coração. Bonito. E depois Santa Teresa d'Ávila tentou desenvolver o que ela chamou de oração silenciosa, oração sem palavras. Mas de todo modo o que se queria o que se sabia era que Deus habita o coração humano. Santo Agostinho dizia: Deus é mais íntimo de mim do que eu mesmo. E portanto o silêncio necessário para a meditação era para deixar Deus falar, era para ouvir a voz de Deus. Tem interlocutor aí.
Hoje, inclusive no Ocidente, a ideia de meditação é a de limpar a mente inteiramente. Não para que ela seja ocupada por outra coisa que está silenciada brutalmente pelo excesso de ruído, inclusive o espiritual. Deixar falar Deus? Não deixar falar nada. Esvaziar-se inteiramente de tudo e entrar em contato com o não haver, entrar em contato com o vazio. E depois a gente volta disso restaurado. Eu já tentei, não consigo de jeito nenhum. Não há a menor hipótese de eu não estar pensando alguma coisa. Aí eu fico enxotando. Sai, balança a cabeça. Não funciona. Não, eu sou ocidental, não funciona. Bom, então, o Ocidente pode ter sido, hipótese, a reação grega a essa desafecção da alteridade do outro, da multiplicidade. Né? E, pelo contrário, portanto, um amor, um desejo de múltiplos, ainda que excessivos, ainda que possam nos engolir, ainda que possam nos levar para o abismo, para o caos, mas a gente vai encontrar maneiras de organizar esse caos. Quem sabe hibridando, como lá os míticos fizeram, séculos 10, 9, 8, 7 antes de Cristo. Pegavam os deuses, pegavam os humanos e faziam semideuses, semideusas. Pegavam os humanos, pegavam os animais e faziam centauros e faunos, sátiros, ninfas. Pegavam as coisas naturais e os deuses. Um rio é uma coisa naturalíssima, né? Bom, mas as cabeceiras de um rio têm uma qualidade de eternidade, porque não cessam de dar rio, e são, portanto, deuses. As cabeceiras dos rios são deuses. Pronto, vai se amaciando as multiplicidades, fazendo hibridações. O pessoal do século VI disse, não, é pouco, tá? É difícil, é complicado. Vamos encontrar um princípio único, suficientemente universal, genérico e abstrato, para não ser contaminado por nada de particular, mas ao qual todas as coisas particulares, todas as infinitas e excessivas realidades do mundo se refiram e, portanto, sem se aniquilarem nele, possam agora navegar, derivar, etc., porque todas as diferenças que devem se manter, no fundo se referem a uma identidade central e absoluta para tudo, que é o ser, uma vez que tudo é e nada não é. Grande sacada, e começou a filosofia, e daí foi. É observável, de novo hipótese, é observável que à medida em que essa história nossa foi avançando no tempo, a relação inicial de amor às multiplicidades e temor à dissolução nelas, dissolução de nós, os humanos, os diferentes, nelas, nas multiplicidades do mundo, uma relação de tensão inicialmente. Essas duas mãos são equipotentes, elas não se separam, a não ser que eu queira. Né? Pela força delas, elas não se separam, já estão ficando roxas aqui, mas não se separam. Né? Que progressivamente tenha se produzido uma dessimetrização, de modo que, lentamente de início, o temor tenha começado a prevalecer sobre o amor às multiplicidades. Isso foi indo. No século XVII de Descartes, vocês se lembram, o real, as multiplicidades do mundo, não é que sejam ilusórias, mas são enganadoras, porque só chegam pelos sentidos, os sentidos enganam, tudo aquilo, e tudo se resume, no final das contas, ao sujeito. E o sujeito, com todo respeito, sou eu, não são vocês. Eu suspeito que vocês são sujeitas e sujeitos, porque vocês falam e sorriem. E isso pertence ao pensamento, como manifestação do pensamento. Portanto, é provável, mas eu não tenho certeza, que vocês pensem. E aí sim, se pensam, existem. E existem como sujeitos. Mas isso é uma derivação. Isso se deduz. O que eu sei é que o sujeito, eu sou, existo, porque penso. Sou enquanto pensar. Se eu deixar de pensar, deixo também de ser. Está lá. Está na segunda meditação. Aí viram.
o real foi sendo posto para fora do território da verdade. A verdade passou a ser procurada na mente, como coisa mental. E progressivamente, no avanço do 17 para o 18, para o 19, para o 20, em que a eficácia veio progressivamente se impondo, e a verdade progressivamente saindo de cena, isso não é definitivo, penso eu, mas pode ser. Veio a se produzir uma desafeição ao real externo. Vocês pensem no que pode ter significado. No século XVIII, um bispo, portanto, a princípio, respeitoso das coisas do Criador, do mundo, que era filósofo, inglês, Berkeley, ter formulado a seguinte frase: eu vou elaborar a minha filosofia sem levar em conta a existência, a hipótese, sem levar em conta a hipótese de um real externo a mim, porque a sua materialidade me é embaraçosa. Quando as multiplicidades do real são um embaraço para a produção da verdade, que é o que o sujeito faz, está começando a se tornar regra o desamor às multiplicidades. Isso é um risco extremo, especialmente se nós olharmos para o modo como a globalização atual se fez. Ela se fez, e era necessário, para ser globalização era necessário, ela se fez por uma violenta concentração de renda, porque a distribuição de renda não faz globalização, faz multiplicação. Então, para haver um mundo só, é necessário que haja uma grande concentração central, imperial, por isso se fala no império, né, de renda, que permite que uma parte substancial da humanidade seja totalmente incluída na disponibilidade de todos os bens, valores, serviços, virtualmente disponíveis para todos. Verdade. Verdade também, e eles sabem disso, e agora o grande sucesso que o livro do Piketty está fazendo, devem ter visto, porque está no jornal todo dia. É um economista francês que mostrou que a concentração de renda faz com que o sistema capitalista não dê certo. A gente já sabia. Mas ele agora fez as contas, ele tem, parece que um arsenal imensíssimo de dados que torna cientificamente demonstrado o que a gente já sabia, sei lá, há um século. Então, eles sabem, eles têm as contas, os que regem o mundo globalizado do qual nós fazemos parte, que a globalização tem recursos suficientes para metade da humanidade, mas não tem para outra metade. Metaforicamente, eu sempre digo que pão, quer dizer, trigo tem suficiente para fazer pão que mate a fome da humanidade inteira. Acontece que o trigo virou commodity, é para ser negociada, valores futuros. O trigo está nos valores futuros, no mercado de futuros, e um trigo que vira commodity saiu do pão. Não há mais pão nesse sentido. E não vale repetir como a Maria Antonieta: não tem pão, comam brioches. Ela perdeu a cabeça por causa disso, dessa frase. Bom, então, as contas variam. Tem gente mais radical, fala em 3/4, 4/5 da humanidade. Vamos botar metade. Metade da humanidade está excluída do mundo globalizado. E metade da humanidade é assim, ó. É um número grande, né? Metade da humanidade são 3 bilhões de pessoas. 3 bilhões de pessoas, das quais 1 bilhão passa fome, e os outros 2 bilhões padecem de diferentes formas de exclusão que não são tão radicais,
Quer dizer, 1 bilhão pode morrer de fome. 3 bilhões estão fora do mundo. Nesse sentido, não existem. Estão fora do mundo. E se a história acabou, como diz os pós-modernos, porque não é mais o passado que rege, é a eficácia de realizações futuras, então estão fora do tempo também. Estão congeladas no passado. Não tem futuro. Isso é o extremo da desafeição ao outro. É o extremo da desamorosidade, da supressão do amor às multiplicidades e às diferenças. Metade da humanidade é um diferente inassimilável. Então, é pena, não é? Mas é assim. Não, é pena, sim. É mais do que pena. É um horror. É terrível. É pavoroso. É produtor de um extraordinário desconforto, de um mal-estar, de um espanto, e graças a Deus, porque é o espanto que põe o pensamento em movimento, sempre foi. É o espantoso que nos faz pensar, é o extraordinário. No ordinário, na ordem dada, nós vamos vivendo assim, tá, segundo a ordem manda. É o extraordinário, é o espantoso que nos faz pensar. Nós estamos sendo convocados a pensar. Isso é uma graça. Nós vivemos numa época em que repetir o já dito não dá mais certo, é preciso pensar de novo. Então nós vivemos sob a graça, o dom, né, de sermos obrigados a pensar. O problema é que podemos não fazer. Porque não é uma obrigação, é uma escolha, é ético, não é legal. Então, nesse contexto de um mundo do qual as multiplicidades estão sendo excluídas, seja porque a globalização é uniformizante, pasteurizante, à qual pode corresponder um pensamento único, que é a vontade do pensamento pós-moderno, ser o pensamento único do mundo globalizado, que ele veste muito bem. Ele é uma boa roupa para o mundo globalizado, do pensamento pós-moderno. Se será ou não, não sabemos, porque esse processo não está fechado, graças a Deus, esse processo não está fechado. Se não, aliás, nós não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui, num sábado de chuva. Nós estamos aqui porque o pensamento único não fechou a tampa ainda de todos os horizontes de interpretação e de sentido do mundo em que nós vivemos. Que está se uniformizando, e essa uniformização exclui metade da humanidade. Então, o risco e o perigo pelo qual nós passamos agora, né, o mundo inteiro bate diretamente sobre esse risco e perigo brasileiro, o de não ser nação, o de poder não ser nação, e de, portanto, não ter uma identidade capaz de fazer com que essa parte do BRIC possa efetivamente ser um jogador no mundo internacional, não só porque é uma economia grande, mas porque é um povo grande. Porque essa economia tem por trás de si um povo, uma nação. Uma das fragilidades do BRIC, possivelmente, é este não ser nação, não ter suficientemente história. Aí nós estamos num ano em que vão acontecer duas coisas. Uma, a Copa, agora, dia 12. Outra, as eleições lá em outubro, mesmo ano. E nós vamos nos ver diante de alguns embaraços. Há movimentos sérios do tipo não haverá Copa, porque efetivamente o investimento nos estádios foi muito grande. E a ideia de botar, sem nenhuma discriminação assim, regional, mas a Arena do Pantanal e a Arena Amazônica, né, nada mais vai acontecer lá, a não ser que o Papa venha de 15 em 15 dias e só vá para lá. O interesse, a gente sabe, foi
carregar turismo para lá. E aí o pessoal, quem sabe, se apaixone, quem sabe só volta para o Pantanal e para a Amazônia. É altamente improvável. O destino é o Rio. É o maior destino. O Rio e Paris são os maiores destinos turísticos do mundo. Por outro lado, também é verdade que nesse período foram aplicados 8 bilhões de reais, dos quais da União 2.300, enquanto que onde nós queríamos que eles fossem aplicados, na educação e na saúde, foram aplicados 300 e não sei quantos bilhões. Então seriam 300 e não sei quantos bilhões, mais 2. Não é significativo, mas é simbólico. Nós temos necessidades de um padrão FIFA para a saúde e para a educação. Não estamos obtendo. Enquanto a Copa tem um padrão FIFA de que nós não temos necessidade. Se pensarmos na Arena do Pantanal, na da Amazônia, eu disse nada contra, o Pantanal é lindo, a Amazônia é um espanto. Mas, pô, a Arena... Por outro lado, se tem uma coisa que une os brasileiros como nação, é o futebol. Copa. Aquilo que o Nelson Rodrigues, que era bom de frase e de bola, não jogava, mas entendia do riscado, né? Era Fluminense, mas tá. É perfeito. Não fala do... O futebol é a pátria de chuteiras. Essa ideia de pátria não é a de Estado, é a de nação. Ali se faz provisoriamente, por um período de um mês, se faz uma nação. Uma música antiga de Copa, quando nós ainda éramos 60 milhões. 60 milhões em ação. 90? Não foi atualizado? Não teve um upgrade aí? Não, 90. Bom, 90 já é menos de metade do que nós estamos. 90 milhões em ação. O primeiro era os canarinhos. Salve a seleção. Salve a seleção e salve o Brasil, viva o Brasil. Na Copa das Confederações, no ano passado, foi no mesmo momento dos movimentos de junho, né, o povo, sob forma torcida, teve a iniciativa de cantar o hino até o fim. Aquilo foi espontâneo. A gente nunca sabe, espontâneo, alguém sugeriu. Aquilo se disseminou, viralizou-se de alguma forma. Se foi feito ali na hora ou se alguém já foi com a intenção, mas não foi nada oficial, pelo contrário, criou constrangimentos para os organizadores. Mas o povo ali presente não deixou de cantar o hino, a não ser no momento em que ele acaba. Depois ficou se repetindo em todos os jogos e um pouco se banalizou, mas aquele momento foi arrepiante. Eu só de falar agora me arrepiei todo. Foi arrepiante. O que tinha ali? Um virtual de nação. Altamente tenso, neste momento em que o padrão FIFA, os investimentos, as arenas, os não sei o quê, uma virtual ocupação territorial da FIFA, né, porque tem áreas de exclusão perto das arenas, onde o povo não pode entrar, e aí o exército vai estar ali para garantir que as manifestações não entrem ali, já foi assim na Copa das Confederações, há certas intervenções, né, como se a FIFA fosse um país estrangeiro invasor. Bom, então há muitas tensões, mas a Copa é um momento de prazer das multiplicidades. Futebol em geral, mas esse que é, então, emblemático da universalidade do futebol, porque é o mundo todo, é a Copa do Mundo, em que a lógica da globalização funciona mal, quebra, em que são as nacionalidades que estão presentes. O Brasil joga com a Croácia. Espero que não jogue com a Argentina, que a Argentina seja excluída antes. Mas se for o caso, é o que? São rivalidades extrafutebolísticas. Como quando jogam times do Rio de São Paulo. A gente torce pelo time do Rio, mesmo que seja aquele que a gente odeia aqui dentro. É
É Flamengo e Vasco. O Vasco está jogando. Eu torço pelo Vasco. Contra qualquer time de qualquer time paulista. Né? Aí mineiro não, porque eu sou Atlético, no Rio Grande do Sul eu sou Internacional. Mas em São Paulo não é possível. Essas rivalidades são extrafutebolísticas. E nesse sentido a gente poderia dizer, são nacionais. Ali tem história. Essa história tem sentido, ela remonta a 1930. O Brasil esteve em todas as Copas, isso é um motivo de orgulho. O único país que esteve em todas as Copas é o Brasil. Não teria entrado na de, acho que 94, mas aí convocaram na última hora o Romário foi lá, pá, e nos classificou. Né? Então tudo isso são histórias de uma história do futebol na qual nós somos bons. É aí que nós somos bons. O que gera o estereótipo do Brasil como país do futebol, das mulatas, do carnaval e da não sei o quê. Bom, nós somos bons nesses setores. E em outubro, nós temos um momento em que possivelmente a nação não vai estar presente. Porque se fosse, desculpa, tem que desligar isso, né? Se fosse possível não votar, se não fosse obrigatório votar, eu imagino uma abstenção extremamente alta. É o que as pesquisas estão indicando. Soma de abstenção, votos brancos e nulos, muito alta. Isso pode significar que o desamor que a política, os políticos, as instituições de Estado, os partidos, exercem em relação àqueles que eles deviam representar, tenha sido apreendido, finalmente, por nós, de tal maneira que o nosso desamor a eles tenha se concretizado, por exemplo, na saída às ruas em junho, com essa bandeira, ninguém nos representa. Então nós estamos num momento, num ano, extremamente interessante para se pensar e sentir, porque são dois momentos emocionantes, positivo e negativamente emocionantes, ambos, dependendo de em que posição a gente se coloque. Não haverá Copa, o Viva o Brasil, e a mesma coisa para as eleições, né? São dois momentos extremamente emocionantes e suscetíveis de provocar reflexão, porque são fortes, eles agem sobre a realidade. Mesmo a carga de virtualidade quase em estado puro que há na representação política hoje, age sobre a realidade durante um certo período. As pessoas acompanham as pesquisas. Vocês podem não acreditar, mas veem os programas eleitorais. Né? Votam e acompanham os resultados. Não é como acompanhar o resultado do carnaval, que é uma coisa assim, muito emocionante, mas acompanham os resultados, né? Passo a passo ali, mas ainda não saiu de Mato Grosso. Né? Acontece, são dois momentos, portanto, que nós vamos ter privilegiadamente neste ano, os dois juntos, quase colados, que vão suscitar essa questão da representação. Esse ano a questão é a representação. A seleção nos representa para a maioria da nação a qual interessa futebol, porque tem muita gente aqui que não interessa. A seleção nos representa, por isso é que nós nos metemos nas escalações. Dessa vez houve uma quase unanimidade. A seleção era essa mesmo. Né? Mas quando se diz que tem 200 milhões de técnicos no Brasil, etc., é porque cada um tem sua seleção, acha ruim não ter sido convocado fulano e tem também sua estratégia de jogo. Joga recuado, meio de campo tem que distribuir, o ataque tem que ser maior ou menor, porque os outros times agora não tem mais ninguém ingênuo no futebol, essas coisas que a gente ouve.
né? Ou seja, é mais do que uma conversa de bar, é uma emoção que faz nação, muito provisoriamente, é um mês, mas é um mês em que a gente é uma nação, é virtualmente uma nação. Se o Estado é a nação politicamente organizada, 2, 3 meses depois, em outubro, talvez a nação não esteja mais lá, porque não é estimulada pela representação partidária a estar lá com prazer. Ninguém nos representa quando se fala dos partidos, já também dos sindicatos, mas a nação, a seleção nos representa. É o Brasil. A minha mãe, que é alemã de origem, às vezes eu provoco e digo: mãe, num jogo entre o Brasil e a Alemanha, torce por quem? Pelos nossos. Mas quem são os nossos? Ela poderia responder isso em 2 direções. O Brasil, claro. Então, ela torce pelo Brasil. Ela não torce por time nenhum, ela detesta futebol. Mas ali não, porque ali a pátria de chuteiras está presente, aquilo é um orgulho. A minha filha, já há um mês, ela diz: pai, eu não vou aguentar, porque ela entra em total delírio, ela alucina, ela enlouquece. Naquele momento ela enlouquece. E como a mãe dela, minha mulher, gosta de provocar, né? Ela passa, não entende nada de futebol. Todo ano eu explico para ela o princípio do impedimento. Não adianta. Aí ela passa pela sala e diz: jogando mal, hein? Assim não vai dar. Aquilo é uma guerra. Por quê? Por causa de paixão futebolística? Eu não precisava dissesse aquilo do Flamengo, ninguém estava nem aí, né? Mas então, ela não entraria lá no Flamengo, ela não sabe quem são os jogadores do Flamengo, né? Mas a seleção, sim. Então, há ali um clima de animosidade familiar, porque é o país que está jogando ali. Como é que ela não compreende isso? Que a nação toda está atrás daqueles 11 jogadores que correm. Isso ela diz também. Não posso entender que 22 homens vêm correndo atrás de uma bola daquela. Mas isso é tudo provocação. Tá bom, ela é a oposição, ela é os anarquistas, o black bloc da Copa. Então, vamos ter, para fechar, vamos ter esse ano, dentro desse contexto todo do real, virtual, representação, simulação, o grande perigo, o poder não ser nação, o mundo globalizado, o esvaimento da própria ideia de nação, de Estado nacional, e tudo isso recoberto pela questão deste ano. Do ano passado foi de real e virtual, simulação, simulacro e verdade. Desse ano é a representação. Tudo recoberto por essa questão da representação nas suas diversas dimensões. Nós podemos imaginar a hipótese de que este ano, com 3 meses de intervalo, nós vamos ter e não vamos ter nação presente no Brasil. Nós vamos ser representados, vigorosamente representados, e nós não vamos ser representados, ou muito frouxamente representados, a não ser, naturalmente, por aqueles bolsões ideológicos que ainda existem, entre os quais eu me incluo, e sempre voto com emoção. Eu tenho a maior emoção de votar. Não abro mão, vou lá, né, voto, aquelas coisas todas. Tento evitar o voto útil, que é uma coisa meio... Enfim, mas às vezes é preciso. E... Não, nunca votei no Cabral. Então, excetuados esses bolsões ideológicos, francamente decepcionados, porque os partidos ideológicos ou são tão pequenininhos que não contam, ou quando são grandes, de repente entraram na nossa contramão, ou nós na contramão deles. É produtor de grandes tristezas também, mas a gente vai estar lá. Mas talvez não esteja a nação lá. 3 meses de intervalo, vamos ter nação, não vamos ter nação. Então, esse risco, né,
e se evidencia nesse ano especial, sim e não, é o que qualifica, na proposta que eu estou trazendo para vocês nessa nossa aula, qualifica a questão da representação. Ela não é uma coisa abstrata, epistemológica. Claro, ela é também. Poder ou não poder representar o real tal qual ele é, a partir do seu fundamento, na direção da sua verdade. Poder é uma alegria, não poder é um problema, né? Atenção, veja lá. Aí a gente vai para os virtuais e vê que tem ali uma graça das multiplicidades virtuais, não reais, com exclusão, etc. Mas uma graça das virtualidades, uma potência de futuros possíveis, né? Que não são nada desprezíveis, que são desejáveis, que são boa coisa. Vai no banco e ouve ele dizer: o sistema caiu. Né? O sistema é o banco. Agora, o sistema é virtual. O banco onde você entra é real. A pessoa que está ali na sua frente é real. O sistema caiu. Aí você pergunta: mas você não pode fazer manualmente? Não. Quer dizer, o real não se sustenta se o sistema, o virtual, cai. Aí a gente não gosta. Mas, por outro lado, quando o sistema está no ar, que coisa maravilhosa. Quando a internet está funcionando e nós estamos, ao mesmo tempo, no mundo inteiro. Eu não tenho Facebook por isso. Porque como eu amo profundamente vocês, eu ia estar o dia inteiro interagindo com vocês, e o meu lindo casamento de 43 anos ia para o vinagre, provavelmente. Então, pronto, o que eu queria trazer para vocês era essa ideia de que crise da representação, sim, mas ela é um problema muito maior do que seria simplesmente um problema filosófico. Assim como a clivagem entre real e virtual põe em cena o mundo globalizado e a exclusão de metade da humanidade, a crise da representação, para nós, pode pôr em cena o ser ou não ser nação, o poder não ser nação, uma relação nossa com a história muito complicada. A nossa história é cíclica, são as festas, né? Agora é o período de, e ano repete ano, porque agora é o período do carnaval, agora é o período do Círio de Nazaré, agora é o período e assim vai, né? E aquele avolumamento de passado pesando benéfica e maleficamente sobre as nossas costas e nos empurrando para frente, porque tem uma nação atrás de nós, talvez não haja. É uma hipótese. E depende largamente de nós e as nossas multiplicidades e reproduções tecnológicas que nós podemos fazer, que haja. A não ser que nós consideremos que não é bom que haja, que acabou, inchou, não há mais. Se fosse no século XVIII era interessante, mas agora vamos aderir à globalização e comer Big Mac em Pequim. Então pronto, era isso. A aula é essa. Agora vamos conversar. Temos perguntas, comentários, depoimentos pessoais, partilhamento de emoções, tudo aquilo que a gente quiser fazer. Eu vou sentar um pouco, eu estou cansado. É sábado. Tá. Deixa eu perguntar, o que você acha do Romário ter sido deputado? Estou super surpreso com ele. Estou super surpreso com ele. Diz que ele é um cara que não falta. Ele não falta. Ele, por causa da filha, né, tem um envolvimento com o movimento de pessoas com deficiências. Eu sou, você sabe, presidente do Instituto Brasileiro dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Presidente é minha mulher, mas ela tem que ser paga pelo seu trabalho e presidente não pode ser pago. Então, estou eu lá. Mas tem um envolvimento, portanto, com essa questão, e ele é surpreendente. A abertura dele e a compreensão dele para a coisa pública nessa dimensão. É bem interessante, eu fiquei surpreso. Ele continua hiper malandro, mas é surpreendente. Mas não vou votar nele para senador. Mas ele no Facebook, acompanhando no Facebook, ele costuma fazer até pesquisa sobre os assuntos que ele vai debater lá. Ah, então, esse é um representante.
Eles são representantes. Aí, já vou votar nele para senador. Não, acho que ele tem essa coisa que nem falou assim, de estar muito em contato com as pessoas. Não é só pela questão toda dele ser o símbolo lá que ele era por ser jogador de futebol, mas por ele ter esse diálogo, que o Marcelo Freixo também faz bastante, né? De estar na rede social, estar conversando, de fazer debates muito mais acessíveis com o público. Assim. Então, eu acho muito curiosa essa jogador de futebol. Agora, pois é, mas aí ocorreu-me agora e pode ser uma coisa inteiramente forçada, mas deixa eu dizer, talvez ele tenha recolhido durante a vida inteira a ideia de que ele é representante. Quando ele entrava em campo, ele estava representando todo mundo que estava na arquibancada. Talvez. Claro, ele é um profissional, ele ganha dinheiro com isso, e a gente sempre diz, não, os caras ganham muito dinheiro para ir numa dividida, tem bola perdida para quem ganha aquela grana toda, não sei o quê. E ele jogava naqueles 100 metros, mas bota no pé dele é gol, né? E ele sabia que ele era a alegria daquele pessoal. Ou seja, que ele tinha um nível emocional, afetivo, de representação de pessoas que compareciam ali por causa dele, porque ele era a estrela. Compareciam por causa dele, que ele não podia decepcionar. Talvez isso tenha moldado a subjetividade dele para uma certa disponibilidade para ser representante. Sacando agora, isso é política, psicanálise política selvagem. Mas pode ser uma ideia que tenha futuro. Eu tenho a impressão de que pegar o futebol como uma representação de nação, né, como essa força de pessoas no mês, na Copa do Mundo, realmente se sentirem parte de uma nação, torcerem juntos, etc. Tenho a impressão que até isso, por conta de tudo que aconteceu, né, que já vem acontecendo desde das manifestações de junho e com tudo que aconteceu no processo da Copa, né, da feitura dos estádios, do superfaturamento, etc. Me parece que até isso foi quebrado. Parece que não é mais tanto assim. É possível, por isso eu disse, esse ano vai ser muito tenso nesse sentido. Né? Pois é, então eu não sei se por esse viés é tão diferente assim quanto das eleições. Talvez nos dois casos não se consiga fazer nação. Não seja possível. Eu acho que quando chegar mais perto, né, no calor do momento, é bem possível que a gente torça e fique mais motivado, mas parece que as pessoas não estão muito implicadas. Sim. Um sintoma interessante, né, é que não tem rua sendo enfeitada. Não tem. Enfeitadas com motivação crítica. De copa, mas Crítica ao padrão FIFA. O Zagallo, a gente chegou a comentar isso, ele falou não só da questão da unidade, mas em relação ao debate, para as discussões pré-copa, sobre a escalação. Até talvez a unanimidade quanto à escalação possa significar uma certa indiferença. Mas, quer dizer, vamos nos lembrar que no ano passado, é claro, as coisas amadureceram ou apodreceram também, né? Do ano passado para cá. Mas as manifestações de junho coincidiram com a Copa das Confederações. E foi na Copa das Confederações que se cantou o hino nacional inteiro e que o povo gritou o tempo inteiro: "Oh, o campeão voltou". Era o campeão era o Brasil. Era o Brasil de volta, não era a seleção. Está no masculino. A galera se conectava com a seleção, alguns se conectou agora, então a gente não vê todo mundo falando, a seleção da CBF, a seleção da Nike, e na Copa das Confederações, cara, todo mundo, tipo, o hino, exatamente, o técnico da Espanha falou, a gente perdeu o jogo. É ali no hino, né? É verdade. Bom, vamos ver. Vamos ver esse ano. Eu estou dizendo, é um momento privilegiado, porque pode acontecer de nós, em 3 meses de diferença, termos e não termos nação. Se for isso, tem muita coisa para a gente pensar. Eu acho, eu fico me perguntando também se essas pessoas que estavam no Maracanã, que estavam cantando hino, não são, no caso do Maracanã, não são as mesmas pessoas que estavam antes, né? Estavam antes onde? Antes do Maracanã antigo. Porque essa transformação
elitizou a... Então, assim, eu acho que isso foi até um tiro no pé para a questão da formação dessa ideia de nação. Porque as pessoas que tinham aquilo aqui como um espaço muito familiar, muito confortável, de manifestação do amor, do futebol, não sei o quê, não estão reclamando. Parte dela não está. Ficou super caro, parte dela não está. E metade, mais ou menos, dos ingressos foi comprado por estrangeiros. Outra variável que a gente vai ter que analisar. De repente se multiplicam, hipótese a ver, de repente se multiplicam pela cidade, é pouco provável porque as prévias não vão nessa direção, mas se multiplicam pela cidade pequenos maracanãs de audiência, em torno de telões ou coisas assim. Provavelmente não, porque a gente não está vendo nenhuma preparação, já está muito em cima para não estar já fervilhando uma emoção em torno da Copa, porque eu pelo menos não sinto. E eu estou aqui entre pessoas muito jovens, né, que costumam gostar dessas coisas. Não estou sentindo. Então, realmente, você citou Nelson Rodrigues, né, durante a aula. É interessante justamente que essa construção de uma nação no Brasil, ela teve uma potência muito grande justamente quando o Brasil foi campeão, em 58. E o Nelson Rodrigues falou então que era meio que a superação do complexo de vira-lata. De vira-lata. Então, esse período, né, do Brasil em que houve a construção de nação se reafirmou através do futebol. Né? Agora, sei lá, quantos anos depois, né, a gente está tendo a possibilidade, eu acho, de se reafirmar como nação, mas não afirmando o futebol em si, mas sim através da sua crítica. Então, eu acho que, contraditoriamente, a gente acaba reforçando a nação, só que agora por um viés negativo com relação à Copa. Né? Então, somos nação não... Ou os dois, né? Ou os dois, porque a unanimidade de manifestação não é requerida de modo nenhum para que uma nação se forme. Então, todo mundo no Maracanã vaiando, todo mundo no Maracanã delirando, pode não querer dizer tanto assim. Agora, todo mundo no Maracanã delirando e todo mundo fora do Maracanã vaiando, pode significar há uma nação em conflito aqui. Porque isso não se trata só de futebol ali. E, para quem está vaiando lá fora, sobretudo não se trata de futebol, trata-se de outra coisa. No qual o futebol é a superfície de manifestação, mas não é a coisa ela própria. Enfim, é muito interessante. E está para chegar. Então, eu acho que esse momento também de crítica, né, que abre a possibilidade tanto do apoio, por exemplo, quanto de negação da maneira com que a Copa foi organizada, acho que ela nos permite superar um complexo de vira-lata ainda, né, de uma participação popular de fato. Porque até em 58, por exemplo, o povo só se afirmava enquanto representado por essa ideia do Brasil, né, por essa ideia do futebol. Ele não tinha uma participação. E aí um outro assunto com relação ao hino, né, acho que também é perigoso, talvez, a gente se apegar tanto a esse símbolo da nacionalidade, porque o hino que foi cantado no estádio foi o mesmo que foi cantado no dia 20 de junho, lá naquela passeada do Presidente Vargas, que eu estava lá e a sensação que eu tive foi um imenso vazio. Todo mundo cantava, mas ninguém sabia para onde olhar. E é um símbolo de nacionalidade muito institucional e que pode, por exemplo, ser característico de uma ditadura. O amor ao hino. Né? E aconteceu, quer dizer, é um ícone militar também o hino, né? Até porque não é um hino nem muito popular, né? Se você pegar as palavras que tem no hino, extremamente parnasiano, as pessoas muitos não conseguem compreender o que está sendo dito ali. Não é um hino, as construções, as intuições, não é uma coisa muito, não é genuinamente popular, assim, é uma coisa muito distante. Se pegar outros hinos de outros países que têm essa linguagem um pouco mais acessível, digamos assim, mais difundida, acho que a nossa é muito elitizada, assim, né? Não, eu falo dessa coisa do grito de Ipiranga que você estava falando também, é uma coisa totalmente nova. De um povo heróico, o brado retumbante, conversa. Mas acho que a grande parte da população não, a gente faz essa análise aqui, eu acho correto também, mas se perguntar pra galera na rua, assim, a galera não, acho que mas a movimentação
Ele é empolgante do ponto de vista musical, não tem muita importância não entender toda a letra, mas é o gigante, é o céu estrelado e tal, né? Agora, a Maria tem razão, ele não diz uma coisa que o povo queira dizer, mas talvez também não seja preciso. Isso é porque você não conhece. Vou ver se eu acho. Aquele aquilo tem letra. Tem letra, que foi abolida, não é cantada, porque é impressionante. Bom, espero, Brasil, que todos cumprais com o vosso dever. Ei, avante, brasileiro, sempre avante. Gravai com buril os pátrios anais do vosso poder. Ei, avante, brasileiro, sempre avante. Servir o Brasil sem esmorecer, com ânimo audaz, cumprir o dever, na guerra ou na paz, a sombra da lei, a brisa gentil, o lábaro erguei do belo Brasil. Ei, a SUS, ó, SUS, incrível, né? Ainda bem que tiraram esse negócio. De fato, nada a ver. Mas é engraçado você deixar o instrumental. Silêncio. Instrumental. Sempre no jogo, às vezes eu acho que ficar olhando os jogadores e criticar os que não estão cantando. Como se a gente tivesse sido educado para saber. Não, e tem duas passagens, aquele Brasil de um sonho intenso, um raio vivo, ou então Brasil de um sonho seja trembolou. Ninguém sabe, né? Você fica esperando, aí vai adiante. Não sabe nem cantar o hino, tá aí jogando. Bom, você não ouviu alguma coisa. Falta de educação cívica. Antigamente tinha uma matéria chamada Educação Moral e Cívica. Ensinava o hino esse, o hino à bandeira, o hino da independência, não sei tudo. Ok, deu? Então vamos comer.